Olá, seja bem-vindo a mais um devocional aqui em Salmo. Hoje, Salmo 46. O Salmo 46 tem como tema hoje a segurança de Sião. Nós queremos compartilhar aqui um pensamento bíblico com você na primeira parte desse Salmo e também orar por você no final. Algumas observações importantes aqui. Esse era o Salmo preferido do nosso grande reformador Martinho Lutero. Essa semana aí, dia 31, a próxima semana, será o Dia Internacional da Reforma Protestante. O Martinho Lutero, ele cantava esse salmo, era um dos salmos preferidos dele. Ele parafraseou esse salmo, inclusive, cantando e compondo aquele hino Castelo Forte é o nosso Deus. Então o texto do Salmo 46:1 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A ideia do autor desse salmo aqui, quando fala de refúgio e de fortaleza, é justamente dos muros da cidade, de uma cidade protegida. E aqui ele traz esse contexto de proteção, esse contexto do cuidado, esse contexto assim da segurança para o próprio Deus. Muito mais que uma cidade, o nosso refúgio, a nossa fortaleza está em Deus. Se você observar na arquitetura de uma cidade no deserto, principalmente na região da Terra Santa, você vai observar grandes muralhas que protegem uma cidade em meio, normalmente, a uma paisagem desértica. E quando os inimigos atacavam, aquelas grandes muralhas era o lugar de refúgio. Havia também no Antigo Testamento o contexto de cidades-refúgio, onde aquele que havia pecado se refugiava, entrava lá e o vingador da morte, como nós lemos lá em Números, não podia ou não conseguiria entrar e pegar aquele que estava fugindo, se refugiando naquele lugar. A ideia é essa, é que Deus nos leva a lugares onde somos protegidos, a lugares de refúgio, a lugares de fortaleza. Ele nos protege. E esse salmo, então, ele retrata e ele fala sobre a segurança de Sião, a segurança da cidade ou a segurança da pessoa que tem o Senhor como refúgio e fortaleza. Portanto, a conclusão óbvia, quando nós temos o Senhor como refúgio, como fortaleza, é que nós não temeremos, ainda que algumas coisas aconteçam. Circunstâncias das mais diversas virão sobre as nossas vidas, ainda que elas venham, ainda que essas circunstâncias venham sobre nós, nós não temeremos. Um dia eu enfrentei uma enchente com a minha família no carro, numa praia aqui perto, em Matinhos, e naquele momento de desespero, de dificuldade, naquela rua inundada, a água entrando no carro, ainda que enchentes, ainda que as águas se levantem, o nosso coração terá segurança em Deus. Esse é o sentido desse salmo. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, diz o versículo 3, o salmo fala de circunstâncias externas, circunstâncias difíceis que vêm sobre nós, ainda que elas venham sobre nós, ainda que momentos difíceis nos cerquem, o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. Por quê? O verso 4 responde: porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Observe, esse rio alegra a cidade, ele está dentro da cidade. A nossa alegria vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Ainda que as situações lá fora não estejam boas, essa alegria é fruto da presença do Espírito Santo em nós, porque do nosso interior, João fala, lá no Novo Testamento, fluirão rios de água-vida. Fala do Espírito Santo. Aqui fala de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Apocalipse retoma esse tema. Mas algo que eu quero considerar aqui é que quando nós temos Deus no coração, quando Ele é nosso refúgio, quando Ele é nossa fortaleza, nós não tememos, nós não temos medo, nós não somos paralisados pelo medo, mas nós somos movidos pela fé. Porque apesar das circunstâncias não estarem como nós gostaríamos que elas estivessem, a nossa segurança está em Deus. Certa vez, uma grande tempestade acometeu uma embarcação e naquela embarcação estava um grupo de puritanos chamado morávios. Eles eram seguidores e grandes discípulos do Senhor, meados do século XVII. Uma grande tempestade veio sobre a embarcação onde eles estavam. E naquele momento, naquele tempo, onde a tempestade quase virava o barco, a água entrando no barco, eles estavam cantando ao Senhor.
John Wesley estava naquela embarcação, ele ficou impressionado com a fé e com a calma e a segurança que ele sentia dentro do seu coração, embora estivesse numa grande tempestade. Isso é fruto da presença de Deus, de conhecer o Senhor como refúgio e como fortaleza. A Bíblia fala no verso 5 que Deus está no meio dela, jamais será abalada. No meio de quem? No meio da cidade. Que cidade? Jerusalém aqui ou Sião. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Então mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que a gente não perceba, desde que o dia começou, a misericórdia dele se renovou e ele está nos ajudando. Ele está agindo em favor daqueles que nele esperam. Porque apesar das circunstâncias eternas não serem boas ou serem apenas normais, há um Deus que age para que nós estejamos sempre em segurança e protegidos nele. Que fala no verso 6, bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Cremos que quando ouvimos a voz de Deus, quando temos Deus no nosso coração, mesmo que muitas circunstâncias venham para nos abalar, estaremos firmes, porque sobre a voz do Senhor a terra se dissolve. Eu quero orar por você nesse dia para que você desfrute dessa segurança, dessa paz aí no teu interior e que essa paz que está dentro do teu coração venha fluir e inundar todas as situações externas que muitas vezes tentam te desanimar, te desencorajar, que você possa abandonar hoje toda a tua fonte de segurança e colocar toda a tua dependência em Deus no lugar de oração, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Concluindo, Ele é a nossa segurança. A nossa segurança está no Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. E o que mostra essa dependência total do Senhor em nós? É quando nós nos prostramos para orar e nós dizemos: Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Só o Senhor é a nossa segurança. Eu quero desafiar você a orar comigo agora e confessar isso ao Senhor. Pai, nós te louvamos por este dia, te louvamos por esse tempo, por esta devocional. Nós confessamos agora que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Seguramos em Tuas mãos e desfrutamos da verdadeira segurança que a terra não pode nos dar, que as coisas deste mundo não podem nos dar, mas que temos na Tua presença. Muito obrigado pela Tua presença conosco hoje, em nome de Jesus. Amém.